A gente vai voltar aqui a falar sobre erros de um jogador que está no Santos desde 2024 e segue fazendo cagada atrás de cagada. Vocês me perdoem o palavreado. Infelizmente, inexplicavelmente, eu tenho que respirar muito para controlar as palavras a falar desse jogador. Esse jogador tem gente que ama, que aplaude uma raça, uma suposta raça. Tá aí, mais uma vez. O suposto lateral esquerdo que entrou em 20 minutos em campo, ele conseguiu botar tudo a perder. O Santos já fazia uma partida ridícula, porque vamos falar a verdade, foi uma partida ridícula contra o elenco horroroso do Guarani, com todo respeito ao Guarani, mas é um time horroroso e jogou melhor que a gente, porque se não fosse o Brasil, o Santos tinha perdido hoje, até pênalti ele pegou. Mas em 20 minutos, o grande lateral esquerdo, aplaudido, raçudo, Gonzalo Escobar, tomou um baile ali do Dentinho, né? Dentinho, sei lá, acho que é Dentinho. E no último lance, toma o gol do Kevin, né? Kevin sobe ali sozinho em cima dele. E o Santos tomou um empate do Guarani, uma partida que. Tava colocando o notebook para carregar. É uma partida que. Talvez a gente nem merecesse a vitória, tá? Mas talvez também no último jogo a gente não merecesse perder também. O Palmeiras, se não foi aquela grande coisa do jogo, e a gente perdeu, enfim. Acaba que não compensa, a gente soma um ponto num jogo que era para somar três, e digo mais, fazer salto. E agora eu não fico desesperado por causa disso, claro, mas começa ali a você olhar a classificação já de um jeito mais complicado, porque agora o Santos é o oitavo, com 4 pontos. Tudo bem que tá todo mundo ali, né? O líder é o Bragantino com 9, o Palmeiras também tem 9, depois vem Novo Horizontino e Capivariano com 6, e aí aquela parada que eu lembro para vocês de tabela, né? Que esses times menores têm tabelas mais fáceis, que em teoria também são piores, né? Mas enfim. São Bernardo, Primavera, Corinthians, Santos, Velo Clube, São Paulo tem 4. O Santos é o oitavo ali pelos critérios de desempate. E depois a gente tem uma tabela bem ingrata, né? Depois a gente pega na próxima rodada o Corinthians domingo, domingo não, na quinta, na Vila Belmiro, Bragantino domingo que vem lá na Neoquímica, depois vem a sequência ali de jogos, né, que começa o Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente pega o Bragantino domingo, depois estreia outra Chapecoense no Brasileiro, aí tem o São Paulo no Paulista, o São Paulo no Brasileiro, o Noroeste no Paulista e o Atlético Paranaense no Brasileiro, depois encerra a primeira fase do Paulista contra o Velo Clube, ou seja, aí já embola tudo, já tem Brasileirão na sequência, tem um elenco que a gente segue falando aqui que é curto e que não tem peças, e aí você depende de jogadores como Escobar, como o senhor Lautaro, que mais uma vez perde gol sem goleiro e ainda por cima atrapalha um outro gol, né? Eu nem culpo tanto ele, mas como ele fez merda no outro lance, então atrapalhou, né? Fez merda também, é inacreditável a incapacidade de. Cara, quando eu falei aqui, aí eu tenho que ser chato, né? Tem que ser chato em falar. Quando eu falei aqui, o Lautaro Dias é o Wendel Silva de 2025. No ano passado, quando ele começou, todo mundo, nossa, ele corre pra caramba. Tá aí. Corre pra caramba, não faz um gol contra o Sport na Vila no ano passado, perdeu 500 gols, inclusive gols iguais. Em outros jogos tem uma dificuldade extrema, tropeça na bola, cai. Não tem a menor condição, gente. Não tem a menor condição de jogar no Santos e pela questão física acaba ganhando espaço. E eu até tento entender, mas não dá, né? Esse aí não tem a menor condição. Porque, por exemplo, eu posso falar do Tassiano, que eu acho jogador limitado, mas o Tassiano pelo menos é um cara fisicamente mais inteiro, é um cara que lê melhor espaços e tal, enfim. O Lautaro é só ruim, o Lautaro é só ruim. Tem um físico lá privilegiado, ok, corre pra caramba, mas é só. Ai, meu Deus, é difícil demais, é difícil demais. E não é surpreendente, tá? Porque quando o Santos tem uma falta ali pro Guarani cobrar pra área, tava 1 a 0 já. Eu falei, vai ficar nessa postura de vagabundagem, a gente vai tomar um empate. Falei aqui em casa. E tomou um empate, né? Não era surpreendente, não era surpreendente, mas assim, tomar na porra do último lance, né? Pô, aí, com todo respeito, de cair o negócio lá, vocês sabem. Tem que respirar para. Já diria o Brasão, né, na entrevista pós-jogo, tem que respirar para ver o que vai falar. Mas tá bom. Santos hoje foi a campo com o Brasão e Igor Vinícius, só foi o Mike, que também, mais uma vez, né, tá voando, Mike, voando igual sapo. Isso porque ele no segundo tempo ele era melhora razoavelmente, né? Melhora não, fica menos pior.
Mas o Santos vai a campo com o Brasão, Mike, Adonis Frias, Eivaldo e Vinícius Lira. Arão, o Zé Rafael, Gabriel Menino, Roleiser, Barreal e Tassiano. Quando eu vi a escalação inicial, até cheguei a pensar que pudesse ser é, um losango, né? Com os três volantes ali por trás e o Roleiser um pouco mais centralizado. Foi mais ou menos, não foi exatamente isso, porque o Gabriel Menino acabou que fazia esse papel de chegar mais à frente, o Zé também, e o Roleiser muitas vezes caía para o lado direito, depois ele até acaba indo por dentro. E o Barreal fazia o lado esquerdo, o Tassiano era o centroavante. Na hora de defender, o Santos marcava, né, com duas linhas de quatro, o Menino marcando pela direita, o Barreal pela esquerda, o Laser está sendo mais à frente. Então, o Santos tinha mais ou menos essa formatação. E quando saía jogando, né, fazia aquela clássica saída. Os dois zagueiros, o Arão vinha, na frente tinha o Zé, o Gabriel Menino. Às vezes até o Mike ficava nessa linha, o Lira subia um pouquinho mais, o Laser, Barreal e Tassiano mais à frente também. Então o Santos tinha essa construção, né, mais apoiada com o Arão ali. E no primeiro tempo é bem verdade que a gente foi bem mal, né? A gente foi. Até a parada, pelo menos, o Santos vai bem mal. O Guarani criasse alguma coisa, né? Eram mais finalizações de longe, nada demais também. Mas depois da parada técnica, o Santos até consegue melhorar um pouquinho. O Roleiser acha duas bolas interessantes para o Barreal fazer o gol. O Barreal perde um, o outro eu até considero um pouco mais de mérito do goleiro, mas aquele outro que ele tenta tocar rasteiro, não pode perder, né? E aí a gente volta a falar aqui. Quem foi que falou pro Barreal que ele joga pela esquerda? Ele pode jogar pela esquerda se for em outra função. Se for o meio esquerdo aberto, o ponto esquerdo, esquece. Não dá, não funciona. Tem que jogar pela direita, porque não sei o que acontece. Ele fica muito preso, parece, do sentido de só tocar a bola pro fundo, ou às vezes dar um cortezinho pro fundo. Nem isso ele fez tanto hoje. E na cara do gol perdeu finalizações que não pode perder, né? Então, assim, eu não sei quem falou para ele, mas ele tem que jogar pela direita. Agora, se for um papel diferente, terceiro meio-campista pela esquerda, igual ele fez no Cruzeiro em alguns momentos, pode ser até que mude. Mas se for para jogar na frente assim, esquece, não serve. Mas enfim, voltando, e o primeiro tempo acaba com nem grandes chances assim para o Santos. Até acho que o Santos teve as melhores. O Guarani teve mais, mas o Santos teve as melhores. Não foi lá grande coisa. Aí na segunda etapa a gente volta bem mal, né? Eu até falei, eu gostei da escalação em relação aos últimos jogos, eu gostei mais dessa. Só que não deu certo, né? E aí o Vojvoda poderia ter mudado. Não entendo por que ele já não mudou, porque aí ele volta com 10 minutos, ele já troca, tira o Zé Rafael, que tá numa preguiça, hein, Zé? Pelo amor de Deus, que preguiça, hein? E aí entra o Lautaro Dias. Isso já é depois do pênalti, tá? Porque o pênalti acontece antes, mas eu já falo do pênalti já já. E aí quando põe o Lautaro, o Barreal vai para esquerda, vai para a direita, desculpa. O Roleiser fica como meia mesmo centralizado, o Lautaro pela esquerda e o Tassiano como centroavante, né, centralizado. E o time melhora um pouquinho, abre o placar, depois o Guarani vem meio que pro abafa, né? Começa a colocar faz algumas mudanças ali. O Vojvoda responde também depois de um bom tempo já de um pouco mais de pressão. O Guarani estava criando mais e tal. O Santos até faz o gol, tem o gol anulado antes do gol, para mim com razão, porque o Lautaro atrapalha o goleiro. Mas tem outras oportunidades, né? O Barreal chega uma, outra o Gabriel Menino finaliza, né? Acho que enfim. O Gabriel Menino também tinha finalizado uma perigosa no primeiro tempo. Enfim, e aí o Vojvoda troca, põe o Schmidt no lugar do Menino, põe o Escobar no lugar do Vinícius Lira, que sentiu. Eu entendo o Lira ter saído, eu só não colocaria o Escobar, de jeito nenhum. Para mim, põe o Luan Pérez na esquerda, põe o Luan Pérez como terceiro zagueiro e muda a formação, eu não sei, mas o Escobar não pode, simplesmente não dá. Mas já falo também já já. E o Robinho no lugar do Tassiano, e com isso o Robinho vai para a esquerda, o Tassiano era o centroavante, então o Lautaro vai fazer o centroavante. E o Santos até consegue um pouquinho mais de mobilidade nas transições, né, nos contra-ataques, mas não aproveita. E aí depois ainda o Miguelito entra no lugar do Roleiser, mais pro final do jogo. O Santos acaba tomando gol já lá no final, no escanteio, vocês sabem. Que inclusive foi uma bola que eu acho que é o Adonis que tira, né? Que na hora também falei, pô, precisa jogar para escanteio, né? Enfim, foi uma falta, né? Cobrada, que ele desvia, sei lá. É menos pior até, né? Teve uma outra do Zé que ele bica para fora também, que é inacreditável. Então, assim, o que eu falei de substituições, tudo as mudanças. Eu acho que o Vojvoda fez o que dava para fazer. Eu só não teria colocado o Lautaro e nem o Escobar. Se for para colocar no segundo tempo um ponta, que o Lautaro entra como ponta, depois ele vira centralmente. Põe o Matheus Xavier.
O Lautaro não tem como. O Escobar pior ainda. Porque, vale lembrar, né? O Igor Vinícius sentiu desgaste, por isso não jogou. O Schmidt também tinha sentido, por isso acabou começando no banco, ainda são nos 15 minutos finais, né? Agora sim, cara, você precisa de jogadores que tenham condições mínimas técnicas de estar no Santos. Para mim, os dois não têm. E eu já cansei de ainda tentar entender essa suposta raça, né? Esse bom defensor, que para mim não é bom defensor, por conta de uma legião de fãs que inexplicavelmente tem esse lateral esquerdo. Mas assim, voltando, até me perdi um pouquinho, tava falando do Vojvoda, eu não teria feito as mudanças, eu entendo, aliás, mas as peças que entraram. E aí eu volto a criticar também, igual eu fiz aqui o vídeo hoje de manhã falando do Michael, que até ficou agora para membros, a gente tem que cobrar, eu digo a gente, mídia santista, torcedores, a gente tem que cobrar, seja estádio, rede social, Alexandre Matos, Marcelo Teixeira, Marcelinho, eu não sei quem, aí vocês que contratam, vocês têm que dar mais peças pro técnico. Não é possível que as opções de lado sejam Lautaro, Cabageiro. Não, não é possível, gente. Não é possível. E não é possível também que a criatividade de vocês se limite aí no que trabalhou com você lá na puta que pariu. Aí no cara que tá encostado lá há 2 anos. Não é possível. Não é possível. O mercado tá difícil? Tá. Seja criativo. Não é possível. Sejam criativos. Vocês precisam ser criativos. Ninguém tá pedindo jogador caro, não. Seja criativo. Eu sempre falo isso porque eu entendo. A contratação do Cabageiro, por exemplo, eu entendo. De verdade, eu entendo. Foi lá buscar um cara numa liga sul-americana, estava se destacando, pagou barato, parcelado. Ok, eu entendo. Pode não ter dado certo. Poxa, ele jogou pouco até, né? Tem 13 jogos só pelo Santos, mas tudo bem, a gente já viu a limitação técnica que tem. Mas eu entendo, de verdade. Agora, você ir buscar, eu vou pegar o exemplo do Lautaro, você ir buscar o cara que estava no Cruzeiro há 1 ano, não estava jogando nada, que a carreira inteira nunca se destacou em lugar nenhum a ponto de realmente. Puta, é um fazedor de gols, hein? Puta, é um bom criador, é um bom. Isso, aquilo. Não, essa eu não entendo. Você ir lá buscar o lateral direito, que não jogava mais de lateral direito há 1 ano e meio, e que estava com problemas físicos há pelo menos 1 ano, você buscar um cara desse pagando um alto salário, que é um alto salário, tá? E dando 3 anos de contrato, essa eu não entendo. Você buscar o cara que só se destacou na vida, na terceira divisão da França, coitado, vai tomar de morador aqui, nem entra, nem é relacionado, porque é ruim, nem tem que ser mesmo. Essa eu também não entendo. Então, de novo, a gente tem que cobrar, porque esses caras, essa diretoria precisa dar peças à mão do técnico. Porque não dá para a opção do cara ser o Lautaro. É chegar e falar, ó, esse aqui não é nem para ser relacionado, esse aqui não dá. Enfim. Eu tô revoltado porque é um jogo para vencer, gente. É um jogo para vencer, o campeonato é curto. Eu falei hoje aqui, até sentindo o Gabigol fora e tudo mais, precisa vencer. Pô, dava para vencer. Porque o time do Guarani é muito fraco. Jogador a jogador, para mim o Brasão foi o melhor em campo. Acho que se não fosse ele a gente tinha perdido hoje. Eu ia falar perdido demais, porque para mim parece que a gente perdeu. Se não fosse ele a gente tinha perdido. Espetacular, espetacular. O gol não teve culpa nenhuma. O Mike, para mim, como eu falei, ainda melhora razoavelmente no segundo tempo. Também, porque se fosse piorar, né? Só se ele fosse na linha do gol e bicasse contra o gol, né? Mas é um jogador que eu acho que não tem a menor condição física mais de estar em um alto nível. Não tem. Simplesmente não tem. Ainda acerta um cruzamento no segundo tempo lá e já me surpreendeu isso. Porque para mim não tinha nem que ter entrado, não tinha nem que ter continuado em campo. Eu não sei sinceramente o que pensam lá no clube. Mas se eu sou o Sherman olhando isso, por exemplo, eu falo, não, é melhor pegar minhas coisas e ir pro Copenhague, pro Ajax, sei lá o que é ele, porque não dá. Simplesmente não dá. Acho que o Adonis nem apareceu hoje, não acho que fez nenhuma besteira, pelo menos não que eu me lembre, não acho que tem nenhuma falha nem nada. O Zé Ivaldo, para mim, é complicado, né? A gente também, é outra coisa aqui, né? A gente acaba às vezes passando batido, mas é impressionante falar desses zagueiros e ver que o que estava tendo melhores atuações quando acabou o ano era o Zé Ivaldo. E eu falei aqui, é extremamente preocupante. Ah, mas ele terminou o ano bem. Mas é extremamente preocupante porque é um jogador limitado. O Zé Ivaldo é um cara que você pode ter no elenco para ser um reserva. E olhe lá. Aí ele vai, levanta o braço assim, tanto que ele nem reclama. A hora que sai o cruzamento e eu vejo ele levantando, eu falei, não é possível. Não é possível. Isso é passivo de punição para mim. Independente do resultado. Se o Santos vencesse, ele tinha que ser punido.
Por que tu fazer um pênalti, pô, a mão aberta aqui, aqui, até vai, acontece. Ele tá assim, cara, ele tá assim. Pô, isso é inacreditável, né? E para mim o lance que ele larga lá, que o Brasão faz a defesa, que eu achei até que tava impedido de cara, mas aquilo também não pode largar, né, velho? Continua jogando, depois tu vê se vai marcar, se não vai marcar, se o árbitro vai chamar ou não, porra. Então, assim, é preocupante também que a gente. É tão menos. As outras posições são tão mais preocupantes que a gente até acaba esquecendo às vezes da zaga. Mas para mim, é inacreditável não ter um volante de capacidade física maior, é inacreditável não ter um ponto esquerdo, é inacreditável não ter um lateral direito confiável, reserva pelo menos. Não que eu acho também o Igor Vinícius só dos mais confiáveis, mas enfim, comparado ao Mike, né? É o Cafu. Vinícius Ilha, para mim, é a melhor notícia do jogo. Não me surpreende. Acho que é um jogador extremamente qualificado. Um jogador que, mesmo eu tendo um certo medo de já entregar na mão dele a titularidade, entregar nos pés, melhor dizendo, a titularidade já até o final do ano. Mas é um jogador que tem muita capacidade física, chega na linha de fundo, deu assistência, né? Eu nem sei se vão contar assistência para ele, porque a bola acho que desvia, né? Para mim é assistência, mas enfim. Inacreditável. Para mim é o titular e não tem nem discussão, nem discussão. O Arão, para mim, faz um bom jogo, cansa, como sempre, né? Ainda mais jogando o tempo inteiro, mas normal, achei absolutamente normal, mas bom jogo do Arão. Não gostei da série do Gabriel Menino, acho que até se apresentou, tentou jogar e tal, mas não gostei, achei um pouquinho nervoso, talvez, errando algumas situações, não só de dribles, mas de passes também. Tanto que ele faz umas faltas, 2 faltas pelo menos, que eu pensei, pô, ele vai tomar cartão até, hein? Acabou que não tomou, mas assim, não é que foi um jogo ruim também, isso acho que poderia entregar mais, sabe? Mas não, ainda entendo estreia e tal. O que eu não entendo é a partida do senhor Zé Rafael, que já pelo menos pela terceira partida seguida, porque estou contando do Juventude ano passado, se você lembrar, ele entra, toma o terceiro cartão amarelo, não joga nada. Assim como o jogo dele contra o Palmeiras, que me pareceu uma grande preguiça, né? Isso me preocupa bastante, inclusive. Mas enfim, né? Ainda é um jogador que eu acho que tem da onde entregar, né? Pelo menos já mostrou aqui alguma coisa, tipo, diferente do Mike que não mostrou nada. Gostei muito do jogo do Roleiser, para mim foi quem mais criou no Santos, né? Deu pelo menos 2 assistências de realmente de gol mesmo, né? Os seus companheiros. As 2 foram pro Barreal, né? Se não estou enganado. Saiu cansado, normal. Acho que fez um bom jogo. O Barreal, apesar do gol, para mim não fez um grande jogo. Não, tecnicamente não acertou tanto. Quando foi para a área, de frente pro gol, perdeu 2 chances que não pode perder. E aí, o gol não pode deixar a gente esquecer, né? Foram 2 chances que era pro Santos ter saído bem na frente, mais cedo, né? Enfim. O Tassiano já pouco participou com a bola, né? Em questão de movimentação até foi um pouquinho melhor e tal, apareceu bem. Ele lê bem os espaços, eu acho que é uma qualidade que ele tem, mas não foi lá, não conseguiu segurar muitas bolas que chegaram também. Fez a primeira pressão ali e tal, mas nada demais também, né? Um jogo bem mais ou menos. E dos que entraram. É inacreditável. Ai, meu Deus, o Lautaro Dias. Lautaro é horroroso, gente. Desculpa, é horroroso. Eu falei isso desde ano passado. Um jogador que não tem a menor condição de estar no Santos. Desculpa, não tem. João Schmidt, pra mim não fedeu nem cheirou, não vi aparecer muito. Não lembro, pelo menos. Posso estar até esquecendo aqui. Não lembro de ter feito nada muito relevante. Enfim. Robinho Júnior também entrou bem mal pra mim. O primeiro, pior, talvez seja o pior jogo dele, porque por exemplo, contra o Novo Horizontino, ele entra, faz um lance outro ele erra. Eu entendo, acontece, é normal e eu não vou criticar jamais por isso. Mas hoje ele entrou, me pareceu uma preguiça. E também, não vou ficar aqui criticando o menino, claro, mas precisa entrar um pouquinho mais esperto, né, na partida, um pouquinho mais ligeiro. Assim como o senhor Escobar. Não, assim não é porque o Escobar ele entrou, ele é ruim mesmo. Não é que ele entra desligado, ele é só ruim, ele é só ruim. Eu nunca vou entender, sério, eu nunca vou entender um cara desse ter tantos defensores no Santos. Se bem que eu acho que eles estão perdendo, né, esses defensores, ele está perdendo, porque o nível das atuações tem sido ridículo. Mas eu não consigo conceber um lateral desse ter o nome cantado na Vila, ser aplaudido. Coisa que eu já vi muitas vezes. Escobar, Escobar. É revoltante, é absolutamente revoltante. Se tem um jogador desse elenco que eu pudesse nunca mais ver no Santos, é o Escobar. E o Miguelito, para mim, até entrou bem. Segurando bolas ali na frente, teve contra-ataque o outro, foi poucos minutos, né? Foram, 10 minutos? Nem isso, eu acho. Né? Sei lá, 8, 9, enfim.
Deixa eu ver, não só 9 minutos exatamente. Segurou uma bola ou outra ali, sofreu uma falta, um passe que ele solta pro Robinho no contra-ataque, né? Que o Robinho tenta cruzar, a zaga tira. Um belo passe, enfim, pra mim entrou bem. Eu acho, eu já falei aqui, desde o ano passado, até quando o Bilal foi contratado. Pra mim é muito mais válido ter um menino igual ele do que ter o Bilal no elenco. Mas enfim, gente, é isso aí. Eu tô revoltado, 20 minutos já falando aqui, não aguento mais, o calor do caramba. É isso, é revoltante. Não, não é para se desesperar por conta do resultado da classificação do Paulista. A postura. O que me irritou é a postura, é a gente saber que é uma diretoria passiva, que não contrata peças e que a gente tem um elenco extremamente limitado. Quinta tem Santos e Corinthians, domingo tem Santos e Red Bull Bragantino. 2 jogos dificílimos contra rivais de Série A. E aí, como é que vai ser? Enfim, amanhã tem mais reclamação, porque agora a gente vai encher a porra do saco aqui e ser chato mesmo.